Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, me encontro aqui em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Só gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, pela chuva que cai lá fora, Senhor, pelo ar que respiro, pelos meus irmãos, ó Pai, que têm compromisso contigo, Senhor, e por aqueles que não puderam estar também no nosso meio nessa manhã, Senhor. Senhor, esteja derramando sobre nós a Tua graça, a Tua unção, nos reavivando, Pai, nos alegrando, Senhor, porque hoje é um dia importante para nós, Senhor, em que nós comemoramos, ó Pai, a Tua ressurreição. Oh, Senhor, não tenho palavras para agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e continuará fazendo, Pai, tanto por nós quanto aqueles que ainda há de vir, Senhor. Ó, Senhor, grande é a Tua misericórdia, grande é os Teus feitos. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos firmes na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face, Senhor. Protege-nos, guarda, Senhor, nos livra do inimigo, Senhor, dos maus pensamentos, Senhor, das atitudes erradas, ó Deus. Sê conosco, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha ele aí. Tudo bem, Jurandir? A graça e paz, amados. Graça e paz. Ô, Júlio, tudo Tudo bem, bem, filho? E aí, varão? Bom, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos ler o maior do reino dos céus. Eu posso ler para vocês até o 37? Depois aí, amém, meu filho, se quiser ler, dona Lucia, eu vou dar início aqui. Marcos capítulo 9, versículo 30, nos relata os seguintes fatos. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queriam que alguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-os nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quer ler esse outro trecho, James? Leio. 38 ao 41. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de mim. É a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês
são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Glória a Deus, aleluia. Jurandir, você está com a Oi. oportunidade, meu querido, de ler aqui o 42 ao 50. Amém? E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé levá-lo a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Ô, Mário, você tá mudo. Eu acho que o Mário tá falando lá, mas ele tá no mudo. É verdade. A palavra de Deus é esplêndida. A gente analisando ela, a gente vê tantos subterfúgios e tantas direções a ser seguida. É imensurável. Quando ele nos diz aqui, ó, aqueles discípulos estavam discutindo no meio do caminho, né? Quem queria ser o maior lá, quem ia ser o primeiro no reino de Deus. Jesus não ouviu eles, porque eles estavam conversando né, separadamente. Mas Jesus, já sabendo que eles cochichavam, que eles falavam, ele se antecipou a eles e disse: quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. Aquele que quiser ser servido, tem que servir antes a todos. E é para isso que nós estamos aqui na Terra, amados. Para servir. Eu penso assim, a pessoa que não vive para servir, não serve para viver, não. Essa é a grande verdade. Porque nós temos que servir. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, e os exemplos que ele deu foi simplesmente esse. Ele nos serviu a todo tempo. Lavou até os pés dos discípulos. Ele fez coisas que o homem natural não faz de forma nenhuma. Então, é um exemplo a ser seguido. Né? E ele falou, ó, porque ensinava os seus discípulos, eles diziam: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará o terceiro dia. E ele falou abertamente para os discípulos, mas os discípulos não. Era como se eles estivessem ouvindo, mas eles não perguntavam, eles não entravam nesse assunto, né? E eles estavam discutindo quem ia ser o primeiro ali. Quem é que queria ser o maior entre eles ali? Ai, ai. Jesus, sabendo, né, chamou os 12 e falou: se alguém quiser ser primeiro, será o derradeiro, de todos os servos de todos. É assim que tem que ser entre nós, amados. Nós temos sempre que abrir a porta, deixar as pessoas entrarem. Entrem na frente. Pode entrar. Senta na mesa, procure servi-los, né? É assim que tem que ser o servo de Deus. Quem quiser falar alguma coisa, está com oportunidade. Aqui no capítulo 9, né, a gente está seguindo a sequência aqui do que nós vimos ontem, né? A respeito da libertação daquele menino, que o pai levou até Jesus. E aqui na sequência, né, na caminhada de Jesus,
Ele fala de uma coisa como se fosse uma trivialidade, né? Os homens ali conversando ali entre eles, né? E Jesus ali também, naquelas longas caminhadas que eles faziam ali pela região da Galiléia, andando ali em segredo, né? Para que a multidão não fosse até ele ali e a viagem pudesse prosseguir. Você vê que é como se fosse uma conversa ali de alguns amigos ali, né? Do futebol ali, né? Batendo papo, né? E Jesus, ele está sempre ligado em tudo, né? Ele está sempre prestando atenção em todas as coisas. Mas o que me chama a atenção é nessa questão de que o Senhor coloca, né? Que quem quer ser o maior, quem quer ser o menor, quem quer sentar à direita, quem quer sentar à esquerda, quem quer ter estar mais próximo, né? O que me chama a atenção é uma questão da verdade prática, né? O que a gente chama de verdade prática? Como que se aplica isso nos dias de hoje, né? Porque assim, a gente aceita Jesus, a gente acaba transformado ali pelo poder do Espírito Santo. Você tem as escamas tiradas dos seus olhos, você consegue enxergar algumas coisas que antes você não enxergava, você consegue perceber que o mal que havia na sua vida, na nossa vida, na minha vida ali, e como aquilo vai sendo purificado, a gente começa a olhar mais para a nossa família, né? Porque eu acho que não tem pessoa que aceite a Jesus como o único e legítimo Salvador que não tem um olhar mais para dentro da sua casa, para dentro da sua família, que não tem um olhar mais para uma responsabilidade, né? E refletir essa glória que não é nossa, né? Essa glória de Cristo. Mas uma pergunta que a gente coloca sempre assim, qual foi a forma que você achou ou que o Senhor te chamou, que Ele determinou para que você o servisse, né? Porque isso também é muito forte, né? Então, assim, mesmo dentro da igreja, nós temos dons para serem usados ali na igreja, né? Dons espirituais, né? E dons ministeriais e tal. Mas fora da igreja, no seu dia a dia, de que forma, né? Você é usado, você se identifica, de que forma você toma para você estar a serviço de Deus, né? Particularmente eu, né? Eu sempre fui muito, desde criança, sempre gostei muito de estudar, de ler, de pesquisar. E quando eu fui para a igreja, isso ficou mais evidente ainda, né? E embora eu não tivesse aquela condição de estudar na vida secular, de fazer faculdade, alguma coisa assim, eu estava sempre envolvido na área de ensino, né? Então, isso para mim é uma prática, né? A minha forma de servir as pessoas é ensinando, é citando a Bíblia ali, é doando livros, né? Muitas vezes a pessoa está frequente uma igreja, não tem uma condição de escola dominical, não tem ali um microfone, não tem um livro, ou então investindo tempo nessa questão de ensino com as pessoas que estão nas nossas proximidades ali. Algumas pessoas elas têm essa questão de dar café, de fazer almoço para as pessoas em situação de rua. Cada pessoa tem um jeito, né, de estar à disposição, de estar a serviço de Deus ali. E isso é muito latente, isso é muito claro na vida de algumas pessoas, na vida de outras nem tanto, né? Mas não só a disponibilidade para o serviço, né? Mas de que forma a gente se coloca ali à disposição de Deus, em que forma nós podemos, né, fazer algo em prol do reino de Deus, né? Alguns colocam o seu carro à disposição para estar servindo as pessoas do seu tempo, outros colocam a sua condição financeira, falam, eu não posso estar lá, minha vida é corrida, mais do que eu gostaria que fosse, mas ele está sempre abençoando alguém, né? Vai ter um trabalho ali, ele está abençoando financeiramente, vai ter uma outra coisa ali, ele está abençoando financeiramente. Claro que cada um tem que cuidar da sua própria vida espiritual, né? O seu crescimento espiritual, a sua meditação, a sua leitura, a sua consagração. Mas fora isso, como que você abençoa outros, né? Não, eu sou o ponto de equilíbrio na vida da minha família, que eu estou à disposição de serviço para que eles sejam ali abençoados. Porque às vezes a gente encontra as pessoas na rua, né? Você encontra os amigos, fala, qualquer dia desse eu vou na sua casa, qualquer hora dessa a gente vai tomar um café, qualquer hora dessa a gente faz alguma coisa, mas é só da palavra para fora ali, é uma forma do brasileiro, né? De ser educado e de ser gentil, né? Alguns olham isso fala assim, pô, brasileiro não tem muita palavra, né? Brasileiro diz que vai e não vai, não tem muita responsabilidade, vai ir a casa, não é isso? Então, nós temos essa questão, né? Não, qualquer hora eu passo lá, não, mais tarde eu vou.
Então o cara fala que vai, tensionando já não ir, né? E para nós aqui, no dia a dia, isso é muito comum, mas para quem é de fora, as pessoas estranham um pouco essa forma da gente tratar. Mas trazendo aqui para a espiritualidade, né? A gente fala, não, o maior tem que ser o menor, né? Mas de que forma, né? Isso eu acho que vale essa reflexão. Eu, na minha vida, eu avaliando a mim mesmo, de que forma eu me enxergo como sendo um abençoador? Como é que eu exercito na minha vida diária essa questão de a serviço de alguém, pregar o evangelho? Qual que é a minha rotina? Com o que eu me identifico? Como é que eu posso é, 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 me doar, né? Dentro da minha correria do dia a dia, dentro da minha loucura, né? Como é que eu posso ser esse vaso de bênção, né? Como que eu posso fazer essa diferença, né? Então eu gostaria de fazer essa provocação aí, né? Para que cada um de nós possamos melhorar a nossa qualidade de serviço, né? Eu falo assim, essa semana, né? O que que eu fiz assim para abençoar? O que que eu fiz assim para servir? Quem que eu fui visitar? Porque tem pessoas que têm o dom da visitação, né? Tem pessoas, eu não gosto de enterro, eu não gosto de ir em hospital, eu não gosto, não, ninguém gosta. A gente vai porque as pessoas precisam de uma visita, porque as pessoas precisam de uma palavra, porque as pessoas precisam de que alguém esteja lá dando um ombro, dando uma palavra amiga, isso. Mas de que forma, né? Você, eu, de que forma nós temos nos colocado à disposição de Jesus para podermos ser esse canal de bênção, para que possamos ter esse vaso de bênção, mas de uma forma sistêmica, de uma forma sistemática, né? Então, eu gostaria de fazer essa preocupação e fazer isso de uma forma na humildade, né? Nem que não precisa propagar isso para os outros, mas que nem Jesus falou da criança, né? Que nós devemos ali ser humildes como as crianças e não buscar reconhecimento, porque a criança tem isso, né? Às vezes você faz uma correção ali, dá um tapinha ali na bunda, dá uma bronca e ela fica emburrada naquele momento, mas daqui a pouco tá ali ligada de novo e continua no 220 ali, né? E muitas vezes a gente quando a gente começa a fazer atos de bondade, atos de gentileza, quando a gente começa a se colocar à disposição das pessoas, porque a gente fica naquele pensamento, pô, 10 foram, mas só um voltou, pô, ninguém voltou, pô, será que alguém está vendo? Ah, Deus está vendo, né? E é nosso chamado, ele é um chamado de serviço, então é claro que todo mundo quer que alguém agradeça por algo que você fez, que reconheça o seu esforço, mas mais do que isso, a gente saber que está fazendo algo porque é o nosso chamado de fazer, né? E não simplesmente porque alguém pode agradecer ou porque alguém foi ingrato, mas é aquele prazer de estar à disposição de Cristo e no final do dia ali poder fazer, Senhor, eu falava muito isso e o Paulo Búlgaro, o Búlgaro não, o outro Paulo, o Tarso, não, o Silas, Paulo Silas, ele fala, Júnior, guarda isso para minha vida. Nossa, em eu chegando diante de Deus, eu quero poder, pelo menos poder dizer para ele, Senhor, eu tentei, eu dei o meu melhor. Se for o suficiente ou se for o insuficiente, eu não sei, mas eu tentei. Então, de alguma forma, né, eu quero ser encontrado aí tentando, né? Então, eu devolvo a palavra aí para os irmãos. Paulo Silas, faz tempo que eu não vejo ele. Faz tempo que eu não perdi o contato dele. Tens o contato dele? Tem, eu te passo, Pois passa para mim. tá bom? Pois é, seu Jurandir. James, quer comentar alguma coisa? Dona Lucinha, hoje está nos bastidores. Ela vai para a igreja agora de manhã. Sim, hoje eu estou nos bastidores, seu Paulo. Só vou aprender com vocês hoje. Eu estou diligente, estou só ouvindo. Se der, eu falo um pouquinho no final. O silêncio é ouro, né, dona Lucinha? Às vezes, né? Às vezes. Nesse caso, porque está sendo necessário mesmo, agora. Tá? Mas, assim, enquanto eu tô em pé aqui, diligenciando as coisas, seu Jurandir, essa questão dos dons, eu digo que não vou falar, estou só ouvindo, mas eu não me controlo. Seu Jurandir, a questão dos dons do ensino. Lá na igreja que eu congregava, eles faziam até teste psicológico para ver o que era, faziam uma bateria psicológica mesmo para saber os dons. O meu primeiro é ensino, seu Jurandir, que deu em primeiro lugar, foi ensino.
Segundo lugar, evangelismo. Terceiro, a intercessão. E quarto, a misericórdia. E eu fiquei feliz com isso. E assim, eu gosto muito de transmitir, de compartilhar um pouco que eu sei, que a gente sabe muito pouco, que a palavra de Deus ela é rica demais, se renova, e a gente acha que sabe, às vezes, porque tem gente, eu ralei a Bíblia, eu ralei não sei quantas vezes a Bíblia num ano, eu sei. Mas tu praticaste o quê? Com essa leitura da Bíblia, de várias leituras da Bíblia, qual foi a tua prática, né? No final do dia, como o seu João bem aí salientou, a gente fazer assim um balanço do nosso dia. O que é que eu fiz hoje para Deus? O que é que eu fiz hoje para servir ao Senhor? E como o seu Mário salientou no começo, a gente só serve a Deus é servir ao próximo. É a maneira de servir a Deus é servir ao irmão. Não tem outra, né, gente? Então, assim, é fazer sempre este balanço diário do que. E é assim, quem quer ser o maior, que seja. Não, o maior é o menor, né? Como diz, eu estou até distante da palavra, estou fazendo outra coisa aqui, mas estou distante da palavra, e o versículo é mais ou menos assim, sabe, seu Jurandir? Muitas vezes, seu Mário, seu James, a gente, quando se desgosta com a coisa, o pastor não falou comigo, vou sair da igreja. Vixe, meu pastor olhou de olho. Ou então, se você exerce alguma titularidade na sua empresa, algum ministério, alguma coisa, lidera algum ministério, e na hora que, se você deixar de liderar esse ministério, as pessoas, de repente, aquelas que não têm o verdadeiro entendimento da palavra, aí deixa de falar com você, deixa você de lado, aí a pessoa já se inflama todo, já incha todo, mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente está fazendo para Deus. É para Deus, não importa se o pastor deixou de falar, se o pastor olhou de cara torta, se o irmão deixou de valorizar, deixou. Elogiar é bom, receber elogios é bom, lisonja não, porque lisonja é adulação, é bajulação. O elogio é bom, o reconhecimento do trabalho é bom, só que isso não pode ser primazia na vida do cristão. Não pode, porque senão o ego da gente vai lá para cima, e na hora que o ego da gente vai lá para cima, a gente deixa de depender de Deus. A gente acha que é por a gente, e nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. É isso. Amém. Bem disseste, dona Lucinha, é isso aí. Muito bom. Eu não sei se James, o quer James está. comentar alguma coisa, meu filho? O James. Estava falando Aí. com o mudo aqui. É, Glória a Deus, dona Lucinha sempre nos edifica tanto aí, todos vocês, né? Eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam e o que eu vou falar não é nada, nenhuma novidade para ninguém, é só como a palavra de Deus é profunda, né? E a gente vai tendo entendimento por camadas, porque a gente lê a palavra, entende ali cognitivamente muitas vezes, e depois, quando vê essa palavra de novo, ela traz uma outra mensagem, e aí você estuda mais um pouquinho e tudo se conecta, e é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, eu acho, sabe? Por mais que a gente estude a palavra de Deus, é mais profundo do que a gente pode imaginar. Tudo, exatamente tudo se conecta. Como é possível isso, né? É maravilhoso. E Jesus fala que dessa questão, por exemplo, do menor querer ser o maior, na verdade, aquele que serve é o menor. E os apóstolos aqui, os discípulos, estavam brigando entre eles. Como é natural do ser humano querer ser o maior, querer ter um lugar de autoridade, querer ter um lugar de destaque, querer ser ele a pessoa escolhida, querer ser ele estar ali naquela, sendo o protagonista, ser talvez admirado.
E, enfim, acontece que isso muitas vezes tende ao egoísmo, né? Que é quando a gente olha para nós, assim, porque eu quero ser o melhor, eu quero ser eu. Mas é tão sábia a palavra que assim, não existe reino sem súditos. Como é que existe se um rei ele servir a si próprio e ele não pensar no seu reinado, naqueles que ele reina, naqueles que ele lidera, ele vai ficar sem liderados. E o que que vai acontecer com ele automaticamente? Ele não vai ter ninguém. O reinado dele desaba. Agora, se ele é um rei justo, é um rei que ele se preocupa em servir, o que que vai acontecer? Cada vez mais pessoas vão querer ser servidos por esse rei, receber os benefícios que aquele rei traz para ele. E em contrapartida, ele acaba sendo maior. Então, é engraçado aqui Jesus, ele não condena esse desejo natural do ser humano, mas ele ensina como ser maior, que é justamente através da humildade, que é justamente através do caminho contrário do que o senso comum nos diz que é, pela autoridade, pela imposição, pela aparência, ou mesmo pela predestinação, né? É por aquele que serve. Então, é, nossa, o quanto Deus nos serve todos os dias, né? O quanto Jesus nos serve todos os dias, toda hora, todo instante, todo momento. E a gente, inclusive, está sempre querendo mais, sempre pedindo mais. Nunca cessa, nunca cessa. Mas essa palavra me fala aqui bastante de humildade, né? E é engraçado como Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Ele achava um absurdo. E Jesus fala para ele: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não pode fazer parte. E você faça isso com os outros. Quantos pés a gente já lavou, né? Se nós tivermos muitos pés para lavar, significa que nós somos importantes, porque tem muitas pessoas precisando de que os pés sejam lavados, que as almas sejam lavadas, que os seus, né, que a sua fé seja fortalecida, enfim, tudo, tudo tem pessoas precisando daquilo que nós precisamos fazer. Isso me lembra também a palavra dos talentos, né, que Deus nos dá. E que não só a gente nós não só precisamos exercer esse talento, porque senão ele vai ser tirado de nós, mas esse talento é o que vai fazer multiplicar, na verdade, aquilo que Deus nos deu e trazer frutos, né, para o reino. Então, eu nem sei se eu consegui passar a passagem, porque para mim também é que tudo vai se conectando, sabe? O tempo todo, a palavra de Deus ela vai se conectando o tempo todo e ela é profunda e ao mesmo tempo você não é difícil vocês ter muita sabedoria para você externar isso em poucas palavras, assim, sendo direto e objetivo. Mas eu tenho certeza que para cada um, não pelo que eu estou dizendo aqui, mas pelo que está escrito na palavra, cada um de nós aqui, cada um que está ouvindo,
consegue entender qual é a mensagem que Deus está passando para nós, assim, e a profundidade daquilo é a profundidade de acordo com o que cada um está preparado para receber. Tem gente que precisa tomar só o leitinho, tem gente que já suporta o alimento sólido ali, né? E tá tudo certo, é tudo no tempo de Deus ali. O importante mesmo é a gente estar buscando e nos alimentando o tempo todo. E entender qual que é o caminho, né? Jesus nos fala do caminho, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, seguindo os meus passos, seguindo o que eu estou dizendo, como aqui, por exemplo, sejam os menores, pensem em servir, dessa forma vocês vão ajudar o próximo, vocês estarão seguindo a lei de Deus, né? Vocês coloquem Deus acima de tudo, amem o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, não é o homem, como a dona Lucinha falou, tudo é para ele, não é para nós. E tudo vai se conectando. Mesmo que a gente demore um pouquinho para perceber, tudo vai se conectando. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, mas enfim. Amém. É, Não, foi bem, foi Você, bem. Miss James, você sempre diz, dona Lucinha edifica, você me edifica muito, 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 muito. Eu gosto muito de ouvir você, muito, 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 porque você coloca com muita propriedade, né? Aquilo que a gente está lendo, você sempre tem, assim, muita propriedade naquilo que você transmite, naquilo que você ensina. Eu aprendo muito, eu aprendo com a humildade do seu Mário. Seu Mário é um babado forte, meu Deus. E Jurandir, pena que Ai, Jurandir meu Deus do pode estar com céu. a gente toda semana, a Eu semana inteira, aprendi, né, Jurandir? né? Eu É, aprendi com o Jurandir, viu, dona Lucinha? Jurandir foi um grande professor na minha vida. eita, Jesus, então, assim, Porque todos é vocês, é um que privilégio fazer a parte palavra realmente de, disso. a palavra de Deus fala assim que ele se revelou ao próprio homem, através do homem, né? O próprio Deus se É, revela ao é, homem através do próprio homem. é, O melhor meio de amar a Deus é amar o próximo. A melhor maneira de nós amarmos a Deus é amar o nosso próximo. é verdade. Isso a Sabia gente disso? Isso a gente vê, indo aqui para a palavra, seu Mário, que né, o mundo próximo, a história de quando Jesus, eles queriam proibir aqui, um homem lá expulsou um demônio e tudo, mas ele não segue a gente. Aí Jesus vai e repreende, né, o discípulo. Opa, É, opa, peraí, se ele está expelindo em meu nome, então deixa estar. Então é isso que a gente falou. E como o seu Jurandir falou desde o princípio, cada um tem o seu dom. Cada um é importante no corpo de Cristo, né? Assim, nós somos o corpo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, é cada um com seu dom. Uns têm o dom de ensino, outros têm o dom da hospitalidade, outros têm o dom de cozinhar, de fazer um alimento ali para servir aos voluntários. Outros têm o dom do artesanato, né, de fazer coisas, né, de montar um cenário, até para fazer um alto de Páscoa, que já que hoje nós estamos vivendo domingo de Páscoa, aí me veio à mente. Então, cada qual no seu quadrado, desde que a gente fazendo tudo para Deus, que tudo vai se conectando, tudo vai se alinhando, tudo vai se ajeitando e no fim dá tudo certo, gente. Quando a gente faz pela motivação certa, conseguem compreender? Porque a gente que caminha dentro da igreja, dentro do cristianismo, e que esse cristianismo não pode ser intramuro, né? Ele tem que se expandir. E é exatamente o que Jesus quis dizer aqui. Jesus proibiu o sectarismo. Não, espera aí. Só porque ele não está com a gente aqui no nosso meio, eu com vocês, ele não pode fazer as coisas no meu, não pode sim. E assim é a humanidade. Cada um com seu cada qual, cada um com seu dom, exercendo o seu dom desde que pela motivação certa. Não me chamem para lidar com artesanato porque não dá certo lá da igreja. Não dá certo, seu Mário. Eu não tenho dom de habilidades manuais, não tenho. Então, pronto, é cada um fazendo aquilo que Deus exercendo o chamado do Senhor, né?
E assim, gente, falando em conexão, James, sobre o que você falou aí, e hoje é domingo de Páscoa, e eu queria falar um pouquinho dessa conexão, né, que vem lá do Êxodo, né? Então, assim, aqui quando foi instituída a primeira Páscoa, né? Meu Deus do céu, como é linda a conexão, porque assim, eu não poderia hoje falar em Páscoa a Páscoa da Nova Aliança sem lembrar a Páscoa da Velha Aliança, né? Do Antigo Testamento, né? Esse acontecimento que foi vaticinado exatamente no livro de Êxodo, a prefiguração da salvação através do sangue do Cordeiro, né? Do sangue de Jesus, né? Que exatamente o livro de Êxodo, todo mundo sabe que, né, que é a saída do povo, é a libertação do povo hebreu, a retirada do povo de Israel lá do Egito, né, onde estava escravizado há mais de 400 anos. Então, como é que a gente vai esquecer hoje dessa prefiguração lá de Êxodo? Quantos séculos atrás, né, aconteceu, né? Então, assim, essa redenção descrita nesse maravilhoso livro, ela é evidenciada de forma latente. Primeiro, a instituição da primeira Páscoa, a abertura do Mar Vermelho, a libertação, né, do povo, abre-se o mar e o povo passa a terra seca. A recepção, a outorga dos 10 mandamentos, né, da lei de Deus, que ainda hoje é praticada, referendada pelo nosso mestre, que converge para os 2 mandamentos, amar a Deus, os 2 primeiros sobre todas as coisas, até o próximo como a ti mesmo. E vocês vejam como tudo é uma conexão, né? E a aspersão do sangue do cordeiro, do cordeiro sem defeito, do cordeirinho mesmo, da ovelhinha, do cordeiro, no sangue, nos umbrais das portas, né? Para livrar os primogênitos, né? Os primogênitos, né? Do povo hebreu, né? Para quando o anjo da morte passasse, né? Livrar. Então, o que era aquele sangue daquele cordeiro? Traz para cá, gente, o sangue do cordeiro, de Jesus, né? A nossa libertação, ou seja, tudo tem uma conexão, né? Essa ordenança de por que Deus fez isso? Porque será que Deus não poderia ou não queria fazer a distinção dos filhos dos egípcios, dos filhos dos hebreus? Podia, mas ele fez questão de ordenar: passem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos filhos dos hebreus, dos primogênitos, para poder salvar os primogênitos. Tudo isso é uma prefiguração da nossa libertação pelo sangue de Jesus, né? Então, assim, Deus podia fazer, mas ele fez dessa forma para poder nos ensinar obediência e dizendo que a redenção, a nossa redenção hoje do novo concerto é pelo sangue de Jesus Cristo, né? Hoje não precisa mais cordeirinho, não, porque ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão, como diz a música. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Tem uma música que fala mais ou menos isso. E hoje, domingo de Páscoa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ontem foi sábado, estava no silêncio da... Mas hoje ele ressuscitou e hoje a gente pode dizer com todas as letras e cantar aquela música com toda a força do nosso coração, porque ele vive, podemos crer no amanhã, porque ele é o eterno de dias, ele era, ele é e será, e voltará. Essa é a nossa maior alegria, nossa maior esperança, em nome de Jesus. E assim, hoje a gente está fazendo ecoar o grito de vitória, quando na cruz, quando ele disse, tetelestai, tudo está consumado. E hoje é alegria. E hoje nós vamos assim agradecer ao nosso Deus, cantar com toda alegria, com todo fervor, porque ele vive, podemos crer no... É isso, dona Lúcia, é isso mesmo. Eu estava Para vendo aqui quem não falar, gente, eu quando começo eu estava vendo um trechinho do livrinho aqui que fala assim, ó, você que é enfermeira, ame os doentes que a procuram e que lhe foram confiados, como se fossem seus próprios filhos e irmãos. Sua missão é grandiosa e sublime, embora difícil e espinhosa.
Não se irrite jamais. Os enfermos são exigentes, porque sentem mais necessidade de carinho do que as pessoas sadias. Seu carinho lhes apressará, seu carinho lhes apressará a cura, mais do que qualquer outro remédio. Então veja só que detalhe, né? O seu carinho, a sua atenção, o seu cuidado com uma pessoa doente é o melhor remédio. É um remédio que ajuda a curar a pessoa. E quando você faz as coisas com carinho, com amor, você está manifestando Deus em você, manifestando o amor de Deus em você. A gente não pode ficar parado, sabe, dona Lucia? Nós precisamos estar sempre se mexendo, né? Porque senão a gente enferruja. A água parada não move moinho, dá dengue, não é verdade? Então nós precisamos estar sempre prontos a ajudar, Dengue, essa maré. sempre, Fica estagnada a água, né? Da dengue. sempre falando do Senhor, manifestando o carinho dele, dando um abraço nas pessoas, sabe? Falando que Jesus o ama, porque as pessoas muitas vezes que a gente encontra no caminho, ou às vezes até na igreja, sabe? Às vezes o irmão vai para a igreja, mas a gente não sabe como é que ele está por dentro, não sabe o que aflige, o que ele está passando, e ele precisa de um conforto, de um carinho, de uma atenção, sabe? Receba, né? O irmão com um abraço, cumprimenta, sorri para ele, pergunta como ele está. Está precisando de alguma coisa, irmão? Puxa vida, eu posso te ajudar, irmão, vamos orar. Ou se estiver precisando de alguma coisa, se você puder ajudar, ajude. Ajude, porque é assim que Deus se manifesta em nossas vidas. É assim que nós fazemos a nossa parte, E como às vezes é doença da evangelistas. alma, não é só doença da física, não, porque nos tempos que estamos vivendo, tem muita gente doente da alma. Muita gente. Muita gente doente da alma, gente, doente do espírito, assim, dentro das igrejas, seu Mário. Dentro da igreja. Isso, né? Eu Igreja. sei, Tem eu gente doente sei. da alma, não é, seu Jurandir? James. É. Eu olho para uma pessoa e já sei como ela está. Só de olhar eu já sei como é que ela está. Se ela está Discernimento. bem, né? Dom de discernimento. Dom de discernimento é uma das coisas que a gente mais deve pedir, gente, nesses últimos tempos. Tempos difíceis que nós estamos vivendo. A gente precisa pedir todo o tempo ao Espírito Santo o dom do discernimento. É. A pessoa fala que a doença da sociedade moderna, né, uma das coisas que fica evidenciado é o imediatismo e a superficialidade, né? Então, nós somos de um tempo, né, de que você tinha que ir para o banco e enfrentar uma fila, às vezes ficava 2 horas. Para marcar uma consulta, tinha que acordar de madrugada e ficar lá na frente do posto, lá pegar uma senha, e às vezes você não conseguia ser atendido. Você ia no caixa para pagar a compra, você ficava 3 horas lá, porque não tinha código de barra. A minha tinha que digitar lá número por número e virar a manivelinha, né? Hoje em dia você tem um micro-ondas, você chega em casa, você compra um prato lá pré-feito já, coloca lá, e às vezes você tem um computador que você consegue ter coletividade com o universo, e se ele demorar para abrir, você já quer dar umas pancadas no computador, né? Não, já tem que trocar aqui, já tem que aumentar a memória, porque não sei o quê, porque a gente vive numa situação, né, imediatista. A gente quer que as coisas sejam muito rápidas, né? Só que a coisa feita muito rápido nem sempre tem a qualidade que deveria ter, nem sempre as coisas conseguem se concretizar, se solidificar ali, né? Porque tem coisas que tem que levar tempo mesmo, né? Tem coisas que você não é imediatista, né? E aqui, quando a gente vê o texto aqui a respeito de Jesus, o que chama muita atenção, né, para fazer essa linearidade aí, né, aproveitando o gancho, dando o sim aí, ele fala, quando Jesus está andando aqui com os discípulos, ele não queria a multidão atrapalhando, porque ele estava ensinando, ele tinha ali aquele momento com os discípulos, né, e ele estava falando da ressurreição, e o Marcos fala, rapaz, não entendeu muito do que ele estava falando, não, mas também ficamos com vergonha de perguntar. E o assunto mais interessante era saber quem que ia mais ali, quem era o maior no reino de Deus, né? Então Jesus falando sobre a ressurreição e o povo querendo saber
Então, assim, você vê a paciência que Jesus teve com o povo, né? Porque você fala assim, rapaz, como assim, mano? Eu tô falando que eu vou morrer, eu tô falando que eu vou ressuscitar, eu tô passando uma mensagem que vocês estão querendo saber quem é o maior e quem é o menor. E às vezes a gente não tem paciência, sabe? A gente quer brigar com todo mundo e vive nervoso, vive dessa coisa de querer que a pessoa tenha uma resposta imediata, mas as coisas não são assim, elas não são. Nós vivemos numa sociedade que, por conta das facilidades que a modernidade trouxe, elas estão infantilizadas, porque elas não brincam na rua, elas não têm convivência uma com a outra, ela não amadurece. Jovem aí com 25 anos, você vai conversar com um rapaz, você vai conversar com a pessoa, você fala, Jesus Cristo, como é infantil. E esse é um problema da geração, né? É um problema geracional. Porque não viveram algumas experiências que fazem com que as pessoas amadureçam, né? Vai para a escola, vai de carro, volta para a escola, volta de carro, tranca dentro de casa, não pode receber uma visita. Se a mãe falar que o filho vai levar uma visita em casa, já briga, é todo mundo trancado em portão, e você mora num prédio ali, tem 8 apartamentos no seu corredor, você não conhece ninguém, passa 5, 10 anos, você não conhece literalmente ninguém. É diferente daquelas casas de bairro que haviam, né? Você ia buscar água, ia lavar roupa, todo mundo lavava junto. A igreja tinha lá uma comunidade, fazia uma festividade, convidava a comunidade, a escola tinha aquelas festas que a comunidade participava, ali era uma forma de todo mundo se conhecer. Hoje ninguém se conhece, mesmo dentro da igreja, quando a gente vai, é uma pressa danada de ir embora, né? E danada é condenado ao inferno, né? Porque essa pressa é do inferno, essa pressa, né? E todo mundo ali, ninguém quer se relacionar mais. E aqui, quando Jesus, né, ele está conversando com os discípulos e que tem essa dificuldade de entendimento, como já foi falado aí, e eles estão discutindo quem é o maior, e quando fala a respeito de quem quer ser o maior tem que ser o menor, né? Jesus entra no assunto deles para poder explicar um conceito espiritual, né? Porque às vezes você tem que entrar no mundo da pessoa para poder explicar aquele conceito espiritual que você precisa ter, é uma estratégia de ensino, isso. E aí, quando Jesus fala assim, que os discípulos falam, ó, Senhor, mas ó, tem uma novidade aqui, tinha um camarada ali que estava pregando, estava expulsando demônio, e nós proibimos porque ele não anda com nós. Isso remete muito, né, à questão do verso anterior lá, quando eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, né? Aí você fala assim, pois é, mas vocês estão andando com Jesus, não conseguiram libertar aquele menino lá, porque não tinha consagração necessária. O outro que não está andando com nós aqui, está expulsando o demônio, vocês vão lá proibir eles, né? E faz um comparativo com algumas denominações, com algumas igrejas que viviam no passado em pé de guerra. Hoje, graças a Deus, já se tem uma visão melhor de reino, em que não se fala mais das determinadas, diversas igrejas renovadas. Não estou falando aqui das que são heréticas conceitualmente, né, que não tem a palavra como única regra de fé e prática. Né? Estou falando dessas que tem, né, que são reformadas. Ah, não, porque a minha igreja é melhor, porque a minha igreja é pior, porque a minha igreja não sei o quê, por causa da saia, por causa do batom, por causa do vestido, por causa da qualidade da música, por causa do tipo de música. E Jesus está falando assim, rapaz, para com isso, né? Para com isso, quem salva sou eu, né? Eu sou o Salvador, eu que vim aqui. Então, vocês estão pregando, anunciando o Evangelho, deixa o pessoal anunciar o Evangelho, cada qual eu vou tratar com cada um. Cuida da tua aí. Se você conseguir cuidar da tua, você já está fazendo um grande trabalho. E ele vem falando da questão de se fazer de tropeço, né? Porque às vezes a gente é muito duro, né? É muito salgado nas coisas. A gente quer passar uma santidade para uma pessoa que nem convertida não é, a pessoa nem passou por Jesus. E você já quer que ela tenha um comportamento que nem você não tem muitas vezes, né? Então Paulo falava muito isso nas cartas dele, né? Falava para Pedro, Pedro, qual que é a tua, meu? Enquanto os caras não chegavam aqui, você se comportava de um jeito. Quando eles chegaram, você mudou, né? Então, enquanto você não está no seu trabalho só com os irmãos, com as pessoas que não conhecem Jesus, você age de um jeito. Quando chega um crente lá você quer mudar? Não. Se você tem uma estratégia de evangelismo, que você abraça o rapaz que não conhece Jesus e você desce no nível dele para explicar a palavra, sem se envolver com o pecado, obviamente, sem se contaminar, continua do jeito que você está, né? Vai e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas a gente quer existir determinados comportamentos antes de explicar a conversão, né? E a melhor forma de anunciar o evangelho, como aqui o texto ele demonstra, é pela mudança na sua vida, é pela mudança na minha vida, é pela altura que você vai conversar com a pessoa, pelo amor que você vai demonstrar, não é ser conivente com o pecado, né? Mas amar o pecador, né?
Você não precisa ficar falando, né? Num bom dia que você dá, no troco que você devolve, que está errado, numa gentileza que você faz, num abrir de porta, né? Porque esse mundo está tão louco hoje em dia também que se você abrir a porta para alguém, pronto, é assédio sexual. O negócio tá doido o negócio. Então, né? E esse é um testemunho verdadeiro, aconteceu onde eu trabalho. O rapaz foi abrir a porta para uma moça para ela passar e entrar no andar. Ela virou para ele e falou assim: se eu fosse homem, você abriria a porta para mim? E aí ele olhou para ela e falou assim: está registrado, está anotado e eu vou reclamar com a minha mãe porque é culpa dela. Aí ela falou: não, 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 é que. Eu falei: não, não, eu entendi. Você achou que talvez eu estivesse te diminuindo por você ser mulher ou que eu estivesse te assediando, né? Mas eu não quis fazer nenhuma das duas coisas. Eu só quis reproduzir o comportamento que minha mãe me ensinou. Então, hoje em dia, até ser educado está complicado, rapaz, né? Por quê? Porque a pessoa tá armada demais. Tem algumas coisas dentro das pessoas, vai saber o que a pessoa traz, né, na cabeça, no coração de onde ela vem, que, né, às vezes um comentário inofensivo que você faz já vira um pé de guerra. Né? Você fala: rapaz, eu só desejei a paz, né? E aí as pessoas estão muito armadas. Mas que a gente possa, no nosso dia a dia, reproduzir o nosso comportamento, né? E Jesus aqui ele vem falando a respeito da palavra, a respeito do testemunho que cada um devemos dar, porque nós também passamos por isso, por essas provas, né? A gente também perde a paciência, a gente também se sente tentado, a gente também é, 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 às vezes quer se afastar do mundo, às vezes a gente quer se isolar. E Jesus fala: olha, se o braço te faz pecar, tira o braço; se o olho te faz pecar, tira o olho. E aí vai, né? Para que a gente visite, né, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, as nossas angústias, e a gente aparte de nós aquilo que tem nos afastado de Cristo, aquilo que tem nos afastado do Senhor. Se são as companhias, né? E às vezes eu luto muito com isso, eu brigo muito com isso, porque essa coisa de terceirizar a culpa. Ah, não, quem está me afastando da igreja são os meus amigos, quem está afastando da minha igreja é o meu trabalho. Não, quem está te afastando da igreja é a sua decisão. É você que decide andar com essas pessoas e é você que decide o horário que você faz, não é isso? Então, você pode vir dentro do ônibus ali, meio que dormindo, meio que acordado, lendo a Bíblia, você pode ir orando, entende? Então, essa coisa de ficar terceirizando culpa, às vezes já deu também, né? Assume logo o seu BO e fala: não, eu não estou podendo atender neste momento, eu estou priorizando essa e essa determinada coisa na minha vida no momento, mas daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Mas assume, né? Assume que é você, que você é o Senhor da sua vida, que você é o Senhor daquele momento, né? O Senhor da nossa vida, claro, é Jesus, mas fisicamente falando, não é o seu chefe, não é o seu amigo, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o animalzinho, é você. Nós, cada um de nós, enquanto indivíduos, fazemos escolhas. E para de terceirizar e parar, né, de terceirizar essa coisa, porque isso é uma superficialidade, isso é uma fuga da realidade, né? Mas quando o discípulo ele olha e fala assim: não, é, eu repreendi o rapaz que estava anunciando, que estava libertando lá, porque ele não anda com nós. Não, você repreendeu ele porque você ficou com inveja dele, porque você não consegue fazer o que ele estava fazendo, né? Então, é esse olhar, né, mais pegado com a realidade, né? E ser bênção por onde a gente for, porque a melhor forma de testemunhar Jesus é vivendo o que ele ensinou mesmo, né? É você, na prática do dia a dia, reproduzir o amor de Cristo. E muita gente, eu tenho certeza, chama o Mário de pai, da mesma forma que me chamam de pai, porque as famílias elas estão dissociadas e as pessoas estão sem essa presença, né? E a gente que tem o conhecimento de Cristo, a gente quer a evolução da pessoa, né? Você quer que ela cresça, você quer que ela evolua, você quer dar um ombro, você quer dar um braço, você quer ajudar naquilo que for possível. Então, dentro da nossa limitação, ou dentro da nossa pequenez, ou dentro da nossa condição, que a gente possa refletir Cristo no dia a dia, né? Eu acho que essa é a maior prática do amor cristão, como disse o Mário aí. Amém? Amém, meu querido? Amém, amém. Gente, Já é 8h06. eu vou precisar sair agora. Eu não sei se vocês ainda têm algo a dizer, mas ou vai orar, ou vão orar, porque eu vou precisar sair agora. A gente pode Alguma coisa a falar, meu filho? comentar amanhã, se for o caso. Eu também estou com
pessoal aqui em casa. A gente pode, por mim, a gente pode orar, hein? Amém. Quem quiser orar, pode orar. Pai eterno e soberano Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Hoje, ó Pai querido, estamos comemorando no mundo, Senhor amado, a tua ressurreição, ó meu Deus. Estamos comemorando, ó Pai querido e santo, o cumprimento da tua palavra. Estamos aí lembrando, pelo menos, desta data, Pai querido, que isso possa ser uma verdade nos nossos corações, que isso, Senhor amado, possa ser algo que nós venhamos a passar para frente, o Senhor, aonde nós formos, com as pessoas onde nós estivermos. Nós sabemos que existe aí, ó Pai querido e santo, nas festas, uma tradição, né, que o mundo colocou, mudando um pouco, né, Pai, a realidade do que é a festa. Mas onde nós estivermos, que nós possamos propagar, ó Pai querido e santo, a realidade do fato, Pai querido, do que ela simboliza, do que ela significa, mesmo que estejamos em família ali, comemorando no almoço, dando ovo de Páscoa, dando chocolate, mas que nós, em algum momento, possamos pegar a palavra e anunciarmos ali, né, Pai, a verdade, que o Senhor, ó Pai, nos resgatou, que o Senhor morreu por nós, que o Senhor, ó Pai querido, intercede por nós, que o Senhor está à destra do Pai e que o Senhor deseja que nós estejamos contigo. Obrigado, ó Pai, por esse momento em que estamos aqui estudando a Tua palavra, em que estamos conversando, em que estamos, ó Pai, querendo abrindo as nossas portas para que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos abençoar no decorrer desse dia, Senhor amado, e que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Ó Pai, abençoa aqueles que não puderam entrar, não puderam participar conosco aqui, mas que estarão vendo esse vídeo mais tarde, ó meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um e que o Senhor, ó Pai, possa continuar falando ainda mais e que nós possamos ser instrumentos Teus para propagar as boas novas do Teu reino por onde o Senhor nos enviar. Obrigado por tudo, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.